Assim trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor, como nos dizem em Êxodo 35, 9. Passamos agora então a palavra ao pastor Fernando Santos. Bom dia, irmãos. Bem, é bom vê-los depois dessa semana que eu estive ausente. Ali estive a pregar em São João da Madeira, mas é bom estar de volta à Vieira. E eu já pedi ao Ricardo para ele não me chamar Pedra. Eu estive acompanhando a mensagem dele depois e quero dizer que eu quase pregava o mesmo texto hoje. Eu esqueci o texto que ele pregou e estava preparando a mensagem no mesmo texto. Aí parei o seguinte, mas peraí, Ricardo pregou isso na semana passada. Então eu tive que rever, mas nós vamos para o livro de Atos. Vamos terminar o capítulo de 11 e nós vamos ler então do 27 até o 30. O Ricardo fez uma excelente exposição no capítulo 11 até o versículo 28, mas eu queria terminar esse capítulo de 27 ao 30 refletindo com os irmãos no seguinte tema: o que fazer na hora da crise? O que fazer na hora da crise? Vamos ler o texto. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, e nós te pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos compreendê-la, e que nós possamos tirar as lições para aplicar a nossa vida. Queremos ser desafiados por Ti, queremos ser tocados por Ti, para sairmos daqui diferentes,
para sairmos daqui dizendo: Deus falou comigo esta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Bom, o contexto desse texto é a igreja de Antioquia. A quebra de paradigma, como o Ricardo falou na semana passada, em que o Evangelho chega aos gentios. Aparece Ágabo, um dos profetas. O texto diz que foi mais de um. Mas Ágabo, ele profetiza que vai ter fome, mas não somente isso, ele profetiza também que Paulo, que aqui ainda é Saulo, iria ser preso. É muito interessante porque no capítulo 21, versículo 10, Paulo agora, ali em Atos 21, 10, ele narrando esse momento, ele diz que um profeta chamado Ágabo pegou o seu cinto, amarrou e disse: isso é que vai acontecer ao dono desse cinto. Mas mesmo assim, Saulo não desistiu de ir para Jerusalém. E nós percebemos que a profecia de Ágabo é que viria fome. Seria um momento de crise. A igreja passaria por dificuldades. Os crentes enfrentariam dificuldades e aflição. E Lucas tem o cuidado de dizer: olha, isso aconteceu nos dias de Cláudio, quando Cláudio foi o imperador. Não esqueçamos que os líderes dessa igreja, ou que o pastor dessa igreja, era Barnabé. E é maravilhoso perceber que as igrejas, elas seguem muito a visão dos seus líderes. Líderes amorosos geram igrejas amorosas. Barnabé, ele era chamado filho da consolação. Ele era um homem de cuidado. Ele foi aquele que percebeu que não podia conseguir pastorear a igreja sozinho e disse: olha, tem Saulo, eu vou lá chamá-lo. Ele era um homem de muita visão. E foi esse homem que impulsionou e dirigiu essa igreja. E as atitudes dessa igreja refletem aquilo que Barnabé foi na vida dos irmãos e foi na sua própria vida. Então, o que nós devemos fazer, ou o que fazer na hora da crise, na hora do aperto? Nós estamos entrando num momento onde não sabemos se vamos ter que fechar portas de novo ou não. Não sabemos se vamos entrar novamente numa crise econômica ou não. Andamos preocupados, alguns já ansiosos demais por todo esse processo. Mas quando olhamos para esse texto, encontramos respostas maravilhosas. E eu vou fugir do meu padrão de pregar em 3 pontos, vou pregar só em 2. Diminuir o tempo dos irmãos ainda, né? Mas vejam que lições preciosas. Primeiro, o que nós temos que fazer diante da crise? Quando a crise se abate, quando aperta o cinto. O texto diz que nós precisamos ser generosos. Seja generoso. Vai vir a fome. E olha a atitude dos discípulos. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses. Uma outra tradução diz assim: conforme os seus recursos, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Isso é generosidade. E sabe por que eles eram generosos? Porque o pastor deles era generoso. Lembram Atos capítulo 4? Lá no versículo 36, um homem chamado José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho
da exortação, ou filho da consolação, que era natural da cidade de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse homem generoso, esse homem que dava não somente as suas posses, mas dedicava a sua vida, ele ensinou isso à igreja. E agora, como resultado disso, a igreja, os crentes, percebendo o momento aflitivo dos seus irmãos, disseram: nós temos que cuidar deles. Como? Sendo generosos. E é interessante, porque nas palavras do Senhor Jesus, e nós não temos o apóstolo Paulo como mentiroso, né? Porque nós lemos os evangelhos, não está dito que foi Jesus que disse isso, mas quem diz é o apóstolo Paulo, que diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, maior alegria há em dar do que receber. E é verdade, porque quem dá, tem para dar. Quem dá, lhe sobeja, mesmo que não sobeja, tem. Quem recebe está em falta, está em necessidade. E nós nos sentimos abençoados. Sabe por que nos sentimos abençoados? Não é que isso trabalhe para a nossa salvação. Fazer coisas, fazer boas atitudes, boas obras, não nos dá salvação, mas mostra o motivo pelo qual nós fomos criados. É interessante nós olharmos Efésios 2, de 8 a 10. Nós gostamos do 8 e do 9. Geralmente não gostamos dos 10, eu não sei porquê. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Mas vejam, é interessante o versículo 10, porque diz assim: pois somos feitura dele, de Jesus, de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós não somos salvos por boas obras, mas nós somos criados por Deus para as boas obras. E quando nós tomamos essas atitudes generosas, nós estamos dizendo: eu fui criado para isso. O projeto de Deus é que eu seja uma pessoa boa, é que eu faça boas ações, é que eu seja generoso. Esses irmãos deram, e sabe, queridos, eles deram porque eles sentiram no coração, e eles o fizeram com liberalidade. Seja generoso, mas na sua generosidade não exija que o outro faça tanto quanto você está fazendo, ou quanto tu estás a fazer. Vamos deixar um pouquinho do meu lado brasileiro, vou tentar contextualizar para o lado português, né? Colocar no positivo. Vejam, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz assim: o que exorta, façam com dedicação, o que contribui com liberalidade, façam com liberdade. E o texto é interessante porque diz assim: cada um conforme os seus recursos, conforme pode, dentro das suas posses. Mas é interessante quando pensamos nisso e olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E esses irmãos
de boa vontade, de bom coração, decidiram ser generosos, decidiram amar mais pessoas do que dinheiro. Aprenda isso. O dinheiro, ele sempre vai passar. O dinheiro, ele foi feito para ser gasto, para comprar coisas. Pessoas são para serem amadas. E os nossos irmãos de Antioquia, na sua generosidade, eles dizem que pessoas são mais importantes do que bens materiais. As pessoas são mais importantes para ti do que as tuas posses. Tu tens sido generoso. Tens amado pessoas. A segunda lição que o texto me ensina é que quando nós somos generosos, quando nós ofertamos e entregamos, nós precisamos delegar e confiar na liderança. Então, delegue e confie na sua liderança. Eles ofertaram, cada um, conforme Deus colocou o desejo no coração deles. O fizeram com alegria. Mas vejam, o texto diz, versículo 30, 29 e 30, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Isso demonstra duas coisas, não só o delegar na sua liderança, mas a confiança. Eles confiavam. Levantamos a oferta, está aqui, nós confiamos em Barnabé e Saulo para que eles possam fazer chegar lá. Nós não desconfiamos. Então aprenda a delegar na liderança, aprenda a confiar, aprenda a olhar para as pessoas como tu mesmo queres que olhem para ti. Confia como queres que confie em ti. E essa delegar, esse entregar, esse levantar essa oferta, nos mostra o seguinte: é expressão de amor e gratidão. Talvez os irmãos perguntem, mas onde está o amor e a gratidão? No fato de reconhecerem a graça de Deus, no fato de reconhecerem aquilo que eles receberam e os ensinamentos que lhes foi passado. Se nós olharmos os versículos anteriores, versículo 23 diz que Barnabé os exortava, os consolava e os preparava para que eles preservassem no Senhor, para que eles se apegassem ao Senhor. E é dito que ali, pela primeira vez, a igreja, os membros da igreja foram chamados de cristãos. E sabe qual é a grande característica de um cristão, ou foi a grande característica de Jesus, o Cristo? O amor. João capítulo 13, quando nosso Senhor Jesus vai celebrar a sua última Páscoa, João narrando a questão do lava-pés, João começa o capítulo 13 dizendo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo,
para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, faz de tudo para que o ser amado esteja bem. Então, diante das necessidades, diante das aflições, diante da crise, aprenda a lição da generosidade. Porque quando somos generosos, acontece a multiplicação. A matemática de Deus é bem interessante. Nós queremos juntar bastante. Nós queremos juntar, acumular. A matemática de Deus diz que o ganho está em dividir, em subtrair. Os irmãos lembram daquela história da multiplicação dos pães e dos peixinhos? Quantos tem? Só temos isso. Não dá sim. E sobra 12 cestos. Lembra a história de Elias com aquela viúva? Ela disse: não, mas eu só tenho aqui para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Olha, tudo bem, faz primeiro para mim, depois faz para ti. E enquanto durou a fome, não acabou o azeite e não faltou farinha. Na generosidade, na divisão, acontece a multiplicação. São coisas de Deus que nós não entendemos. Mas como eu gosto muito de música, eu não sei se os irmãos gostam tanto de música quanto eu gosto de música, não quer dizer que seja música somente evangélica. Existe, para mim, um dos maiores poetas da língua portuguesa. Ele sofria muito, porque lhe colocaram a alcunha de poetinho. E no princípio, quando ele foi chamado de poetinha, soava como algo diminutivo. E ele dizia: mas eu sou poeta. Eu não sou poetinha, eu não sou Vinícius de Moraes. Na verdade, Marcos de Melo da Cruz Vinícius de Moraes, esse era o nome dele. Meu poeta e compositor predileto. E numa das suas composições ele diz assim: para que somar se a gente pode dividir? Aprenda a lição da generosidade. E aprenda a confiar nos seus irmãos e a delegar nele aquilo que Deus disponibilizou através de você, para que sirva de cuidado para os demais. Nesse último minuto, eu vou concluir desafiando-nos. O texto diz que aqueles irmãos foram avisados, porque Deus sempre avisa o que vai fazer, que viria um tempo difícil e a igreja passaria por dificuldades. E a atitude da igreja foi: dos membros da igreja, precisamos ser generosos e precisamos delegar da nossa liderança para que eles promovam o cuidado daqueles que são nossos irmãos. Nunca viremos as costas aos nossos irmãos. Cuidemos deles, porque Deus cuida de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Não sei se vamos. Irmãos, agora só para terminar, então vamos ficar em oração silenciosa enquanto ouvimos o conjunto. Vamos no também a mensagem.